Vamos para as perguntas do Facebook. Meu filho tem adenoides e amígdalas aumentadas, ele deve operar? Então, isso é uma pergunta muito comum, porque antigamente, na minha idade, na minha época, quando eu era criança, um pouco antes, operação de amígdala e adenoide era algo extremamente corriqueiro. Achava-se que não havia uma função muito bem definida tanto das amígdalas e adenoides. Hoje, os médicos sabem que a amígdala e a adenoide ela faz parte do sistema linfático. É um tecido linfóide. E esse tecido, essa estrutura, tem a função de maturar as células imunológicas. Ou seja, quando você produz as células que defendem o seu organismo contra as infecções, elas precisam passar pelos gânglios e dentre eles essas estruturas linfáticas, linfóides, chamada amígdala e adenoide. Então é aquela famosa carne no nariz ou é aquela carne na garganta que incha, que muitas das vezes dificulta a passagem até de alimentos quando você tem um aumento. Então hoje a gente opera esse tipo de problema somente em último caso. Nós tentamos todos os tratamentos com vacinas, com medicações, ou seja, orientação de controle ambiental, a vacinação imunizante, quando o paciente ele não tem uma quantidade de anticorpos adequadas contra muitas bactérias, contra pneumococos, hemófilos ou outras bactérias que causam problemas respiratórios. E se o paciente ele tem condições, nós também orientamos fazer a imunização contra as vacinas que não estão previstas no sistema público de saúde, tá? Porque nós temos dois calendários, temos o calendário do sistema público e temos o calendário que ele é um pouco mais completo e que as vacinas estão disponíveis particular, tá? Em clínicas particulares. Por isso que se você tem um problema de inflamação crônica de adenoides e de amígdalas, primeiro é importante para o médico ver se não existe alguma bactéria que coloniza ali, que esteja causando esse processo inflamatório. Lembrando que a amígdala inflamada de repetição pode levar a doença chamada febre reumática, e essa febre reumática ela é muito perigosa porque essa bactéria ela se aloja no coração, ela vai para o coração, inflama o coração e faz vegetações nas válvulas cardíacas. Então essas vegetações muitas das vezes levam o paciente a problemas cardíacos sérios como insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, a dificuldade do coração bater adequadamente, porque a válvula não vai estar fechando adequadamente, isso acaba levando um aumento do coração e uma insuficiência cardíaca. Por isso que é importante primeiro fazer o diagnóstico e ver se existe alguma complicação, algum complicante do aumento dessa amígdala e da adenoide. Não havendo esse complicante, então fazendo um tratamento específico, imunizante, com vacinas imunizantes, com vacinas dessensibilizantes, se o paciente tiver alergia e essa alergia estiver justamente ligada ao problema da adenoide, e também fazer umas medicações locais, corticosteroides inalatórios, medicações orais antialérgicas, antihistamínicas, antileucotrienos, ou seja, são medicações extremamente eficazes e que podem controlar bem o processo de rinite crônica e também de inflamação de garganta de repetição. Se depois de tudo isso o paciente não melhorar, e sim, se estiver dificultando a respiração do paciente, dificultando ele dormir, ele ter uma qualidade de vida boa e ao mesmo tempo dando infecções de repetição, aí sim ele tem indicação de cirurgia. Mas eu digo hoje para você que 90% dos casos praticamente se resolve com o tratamento clínico, não havendo necessidade de você operar e chegar a essa medida drástica de cirurgia. Lembrando que quando você faz a cirurgia, você acaba tendo uma deficiência local de imunidade, porque você não produz, não matura adequadamente as suas células imunitárias, tá bom? Eu acho que eu espero poder ter respondido a sua pergunta.